Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sétimo ano, galerinha esperta. Hoje nós vamos falar aí sobre um assunto muito interessante dentro do que diz respeito da ecologia, né? De seres vivos. O que é ecologia? É a forma como esses animais interagem entre eles. Algumas formas podem ser ruins, algumas formas podem ser boas só para um e ruins para outros, ou algumas formas também de relação pode ser boa para os dois, né? Então aí a gente vai ter as relações ecológicas, que a gente também chama de simbioses, né? Que são tipo de interações ecológicas. Joga na tela então para a gente começar, porque tem um bocado de coisa para a gente estar vendo aí, ok? Então, dentro do reino animal a gente tem várias relações ecológicas, mas vale lembrar, né, que não é só dentro do reino animal. Aqui eu coloquei reino animal, mas também entre outros seres, como por exemplo, fungos e plantas, bactérias e plantas, tá bom? Então não é só no reino animal que tem isso. Eu acabei colocando aqui de uma forma equivocada, tá? Então também tem entre outros seres essas relações ecológicas. Então, relações entre os seres vivos. Podemos classificar as relações entre os seres vivos inicialmente em dois grupos: intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecíficas é quando elas ocorrem entre seres da mesma espécie, e interespecífica é quando essa relação ocorre entre espécies diferentes. Como assim? Por exemplo, dois cachorros brigando por uma mesma comida. Vamos supor. Isso são dois indivíduos da mesma espécie brigando por uma comida. É um tipo de interação? Também. É a competição. Eles estão competindo pela mesma comida. Eles são da mesma espécie? São. Então, é uma relação intraespecífica. Uma relação interespecífica, né? Por exemplo, o carrapato e o cachorro. O carrapato está ali sugando o cachorro. Ele está ali, de alguma forma, se beneficiando do organismo do cachorro e o cachorro está sofrendo com aquilo. Ou seja, só o carrapato está se beneficiando e o cachorro não. Eles são da mesma espécie? Não. Então, isso é uma relação interespecífica de parasitismo, ou seja, um está se beneficiando do outro e causando mal para esse outro. Então, é comum diferenciar as relações intraespecíficas, tá? Ou seja, mesma espécie, em harmônica e competição. Ou seja, existem relações entre indivíduos da mesma espécie que são harmônicas, ou seja, em que eles de alguma forma se dão bem ou não fazem mal um para o outro. E a competição é aquele em que para se dar bem, ele tem que de alguma forma conseguir primeiro do que o outro, ele tem que competir com o outro, tá? Então, a gente tem como relações harmônicas aquelas que ocorrem em indivíduos da mesma espécie, não existindo que a desvantagem e nem benefício para nenhuma das consideradas, tá bom? Então, dois indivíduos que de alguma forma vivem ali no mesmo ambiente, mas eles não se degradam entre eles, tá bom? Então, isso é uma relação harmônica. Tá bom? Exemplos de relações intraespecíficas harmônicas. A gente tem aqui a colônia, que é um tipo de relação harmônica. A colônia ela vai ser quando vários seres eles estão juntos em um determinado local, tá? Eles crescem juntos, mas eles estão de alguma forma ligados um ao outro. Eles são harmônicos, vivem numa boa, mas eles têm uma interdependência, né? Então, isso é uma colônia. Por exemplo, a gente vê aqui os poríferos, né, esponjas do mar, vocês percebem que existem várias, né? Cada uma dessas esponjas do mar, cada uma estrutura dessa é uma esponja do mar que tem, né, o ósculo aí, essa abertura.
Então, cada uma dessas é um animal, porém, elas crescem juntas, como se fosse uma ramificação delas, uma grudada na outra. Então, isso é uma colônia. Cada um é um ser, mas eles, de alguma forma, um depende do outro aí, pela questão até mesmo do metabolismo, enfim. Eles crescem juntos, eles têm uma certa interdependência, até estruturalmente falando. Às vezes, se você for lá e tirar um desses, você pode danificar toda a colônia. Aqui também a gente tem colônia de bactérias, tá? Então são relações harmônicas em que um grupo de indivíduos tem uma interdependência entre eles. Eles são meio que grudados um no outro, tá? Eles vivem de uma forma, são seres isolados, ou seja, cada um é um organismo, porém eles têm uma certa dependência um do outro e vivem numa boa. Isso é uma colônia. Tem também a sociedade, né? A forma de intraespecífica harmônica de sociedade, a gente tem como exemplo aí, por exemplo, as abelhas, né? Suricatos, ou seja, formigas também tem muito essa característica, o cupim, são aquelas interações da mesma espécie em que a gente percebe uma divisão, uma hierarquia dentro desse grupo, né? Existe aquele que manda, existe no caso aí, por exemplo, os operários, no caso das abelhas, os zangões, que são aqueles que vão fecundar a rainha, enfim. Existe uma divisão de trabalho. Na formiga a gente vê muito isso, uma organização, né? Para que toda aquela sociedade se dê bem. Então, são seres que vivem separados um do outro, mas que eles trabalham seguindo uma determinada organização. Tá? Colônias, agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, que revelam profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros. Como eu falei, cada um é um ser, mas eles são geralmente grudados, são ligados um ao outro, fazendo com que eles não consigam se separar. Isso é uma colônia. Sociedades são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que têm plena capacidade de quê? De vida isolada, mas preferem viver na coletividade, como é o caso das abelhas, os elefantes, as formigas, né? Então, isso é uma relação intraespecífica, isso quer dizer mesma espécie. Cadê? Deixa eu... Mesma espécie, tá? Aqui, os indivíduos de uma sociedade têm independência física uns dos outros, ou seja, eles vivem num coletivo, mas diferente da colônia, eles não estão ligados fisicamente um ao outro, né? Mas por questão de organização, eles trabalham juntos, com o mesmo objetivo, tá? Mas eles não são fisicamente dependentes uns dos outros. Pode ocorrer, entretanto, um certo grau de diferenciação de formas entre eles e a divisão de trabalho, como sucede com as formigas, abelhas e os térmitas ou cupins. Ou seja, existe uma morfologia diferenciada desses animais, conforme as suas funções, né? Na abelha, a rainha tem um determinado formato, o operário ele tem uma determinada característica morfológica, assim como é nas formigas, como é nos cupins, ok? Nos diversos insetos sociais, a comunicação entre os diferentes indivíduos é feita através de o quê? Feromônios, substâncias químicas que servem para a comunicação. Eles exalam esses feromônios e os outros acabam seguindo, né, uns aos outros devido a esse rastro de feromônios. Os feromônios são usados na demarcação de territórios, atração sexual, transmissão de alarme, localização de alimento e organização social, né? Então, a gente vê aqui uma mosquinha acasalando, né? O cachorrinho aqui fazendo xixi de uma forma, né, bem peculiar, mas tudo isso serve para quê? Para demarcação de território, tá? Competição intraespecífica. Essa relação determina a densidade das populações envolvidas, ou seja, vocês conseguem perceber aqui uma leoa, outra leoa e seus filhotes, todos ali se alimentando de uma presa, que no caso aqui é uma zebra.
O que você consegue perceber? Existe aí uma competição. Um organismo mais outro organismo e outros organismos aqui estão competindo pelo mesmo alimento. Eles não estão brigando, mas eles estão ali cada um querendo o seu. Então isso é uma espécie de competição entre, uma interação desarmônica, né, entre espécies animais da mesma espécie. Tem o canibalismo também, né, onde um animal se alimenta do outro, ele mata e come o outro, né? É um indivíduo que mata e come outro da mesma espécie. Então, tanto a competição contra o canibalismo já são relações desarmônicas dentro das relações intraespecíficas, né? Relações entre os seres vivos, né? A protocooperação. A gente tem relações aí em que os dois se beneficiam, ou só um, ou só outro, né? E esses tipos de interações, elas são características, vai depender muito do que ocorre isoladamente em cada uma. Por exemplo, a protocooperação, ela é uma espécie de mutualismo, onde os dois se dão bens, mas é facultativo, ou seja, não é dependente. Esse mutualismo não quer dizer que um animal ele precisa do outro para sobreviver. Eles contribuem um com o outro, mas não quer dizer que eles não consigam viver sozinhos, sem o outro estar perto. Então, nesse tipo de relação ecológica interespecífica, né? No caso, a gente estava em intraespecífica da mesma espécie, aqui a gente já está em espécies diferentes, tá? Nesse tipo de relação ecológica, as espécies associadas se beneficiam, mas conseguem viver isoladamente, não havendo nenhum tipo de dependência, tá bom? Então, eu preciso do parceiro para algumas coisas, né? Ele me serve e eu sirvo para ele. Porém, não quer dizer que se ele estiver longe de mim, eu não vá sobreviver. Então, isso é uma protocooperação, tá? Que, por exemplo, voltando, a gente tem aqui o peixe-palito lá, né? Que ele vive ali limpando a boca do jacaré, o jacaré abre a boca, ele limpa, o jacaré fornece alimentação e ele limpa ali a boca do jacaré, né? Ele fica ali beliscando as coisas que tem na dentição do jacaré. Então, um está cooperando com o outro, mas não quer dizer que se esse passarinho for embora, o jacaré vai morrer ou vice-versa, entendeu? Então, isso é a protocooperação. Já no mutualismo, a gente tem o chamado mutualismo obrigatório, que é aquele em que um ajuda o outro, mas um precisa necessariamente do outro, senão eles não existem, tá? O mutualismo é um tipo de relação ecológica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, em que as duas espécies envolvidas se beneficiam. E a gente tem obrigatório quando? Quando obrigatoriamente um tem que estar junto do outro para conseguirem sobreviver. Lá no protocooperação é um mutualismo facultativo. Se estiverem juntos, eles se ajudam. Se estiverem separados, eles vivem de outras formas. Aqui não, aqui é obrigatório. No caso aqui, a gente tem os líquens, que são associação entre fungos e algas, que se formam aí principalmente nos troncos de árvores, tá? Mas não pode se confundir com não se pode confundir mutualismo com protocooperação, como eu falei, né? Pois no mutualismo a dependência é tão grande que se torna impossível os organismos viverem separados. Ou seja, aquilo que eu falei, no mutualismo eles são obrigados a estarem juntos. Eles só vivem se tiver um ali cooperando com o outro. Na protocooperação, não. Isso é passível pode não acontecer, essa cooperação. Outro exemplo também muito utilizado é a associação de fungos e bactérias nas raízes das plantas, que a gente chama de micorrizas, tá bom? Essas bactérias promovem alguns processos químicos, como, por exemplo, a fixação do nitrogênio, né, nessas plantas, que elas vão crescer e vão ter na sua composição nitrogênio. Isso é uma relação interespecífica de mutualismo. Temos o inquilinismo, na qual uma espécie chamada de inquilina, ou seja, aquela que de alguma forma usa a outra espécie para a sua moradia, ela vai se fixar e procurando abrigo em outro organismo, que se chama de hospedeiro. Então aqui a gente tem a lagosta com a concha, né, dependendo de alguns
de alguns moluscos. Então, um animal vai usar como abrigo, né, uma concha de outro animal. No caso, algumas plantas que a gente chama de epífitas, aquelas plantas que crescem sobre outra planta. A gente chama esse hábito de epifitismo. E o peixe lá, o peixe palhaço na anêmona do mar. Quem assistiu Nemo, né, lembra bem disso. O marlim, né, ele mora... Aliás, o Nemo é o marlim, o filho dele lá. Eles moram numa anêmona, que é um quinidário, tá bom? Então, eles usam a estrutura de outro para fazer sua moradia. O inquilinismo não causa nenhum tipo de prejuízo a nenhuma das espécies envolvidas. Como o próprio nome já diz, o inquilino busca apenas proteção e moradia. Tá? Então, essa casa onde ele vai dar para ele proteção, né? E, ao mesmo tempo, moradia. Ele vai morar ali e, ao mesmo tempo, é um ambiente protegido. Tá bom? Um exemplo amplamente empregado por diversos autores é a associação entre plantas epífitas, aquilo que eu falei, né? Plantas que crescem sobre outras. A gente chama esse hábito de epifitismo, são plantas epífitas, como bromélias e orquídeas, que se fixam a galhos das árvores em busca de luz para a realização da fotossíntese. Como elas são de pequeno porte, elas têm uma forma estratégica de crescer lá em cima de outras árvores para facilitar a captação de luz para a realização de fotossíntese e automaticamente a produção da sua energia. O comensalismo, associação entre dois indivíduos em que se beneficia do resto de alimentos de outros, que não é prejudicado. Né? Então a gente tem aqui o peixe-piloto, né? Que é o caso da rêmora, que também a gente chama de peixe-piloto, leões e hienas, ou seja, o tubarão se alimenta e os restos caem da boca do tubarão, vão servindo de alimento aqui para as rêmoras, né? A mesma coisa são os leões matam os outros animais, aí eles comem lá o que eles querem, as hienas vão lá e comem os restos, ou seja, um está ajudando o outro sem querer, mas ajuda, né? E eles não causam nada de ruim um para o outro, eles simplesmente se aproveitam do resto que aquele mais forte não precisou, tá? Então, associação entre dois indivíduos em que um se beneficia do resto de alimento do outro. Relações ecológicas interespecíficas, ou seja, espécies diferentes, desarmônicas. Tem a competição também. Ocorre quando duas espécies diferentes que vivem em uma mesma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente, né? Aqui a gente está vendo um falconiforme aqui, né, com uma raposa. São espécies diferentes e eles estão competindo aí por uma mesma alimentação. Tem o parasitismo, é aquele que faz com que um indivíduo se dê mal. É uma relação em que só um se dá bem e o outro se dá mal, entendeu? Associação, o parasitismo é a associação onde uma espécie parasita, ela vai se associar à outra, que é a hospedeira, e se alimenta às suas custas, causando prejuízo à espécie hospedeira. O verme e o ser humano, por exemplo, a gente tem aqui um nematóide, né? Um ascaris aí no intestino, ele está sugando e causando mal. Então isso é parasitismo, só ele se dá bem. Então a gente tem também aqui o carrapato no cachorro, alguns fungos, né, em insetos, algumas plantas também que crescem sobre outras, causando o estrangulamento dessa planta, né? Impedem aí algumas reações, isso faz com que essa planta morra. Tem a herbivoria, é uma relação desarmônica também, semelhante ao predatismo, com a diferença de que essa relação ocorre entre um animal herbívoro e as partes vivas de uma planta, tá bom? Então, geralmente, essa herbivoria um animal, ele vai se aproveitar da planta. A planta também é um ser vivo, ela vai sofrer com isso, tá bom? E a predação é um tipo de... ela é um tipo de relação em que um indivíduo mata o outro para comer. Também tem essa, tá? Então, foi isso que a gente viu, as várias relações. Quando você ouvir falar em relações ecológicas ou interações biológicas entre seres vivos, é sobre isso aí, né? Relações harmônicas, desarmônicas, cooperação, onde um ajuda o outro
e o outro também ajuda, ou então onde só um se beneficia, ou então um mata o outro para se alimentar, enfim. Esses tipos de relações que a gente vê normalmente na natureza são as interações biológicas. Beleza? Agora vamos lá para a nossa atividade. Se liga, concentra e vai em frente.